Estamos de volta então com o nosso Abrindo o Jogo aqui na TV Horizonte com você nesta sexta-feira da Paixão, dia 2 de abril. E vamos então repercutir, né, essa rodada do Campeonato Mineiro, a retomada, a sexta rodada. A gente vai começar aqui mostrando os gols do interior, inicialmente. Para você, pode botar na tela aí já quando tiver, só avisar a gente aqui. O primeiro jogo é Patrocinense 1, Boa 0. Patrocinense, com esse resultado, chegou à vitória por 1-0 frente ao Boa e chegou aos 8 pontos. Já está aí mostrando para você esses gols de Patrocinense e Boa. Também temos a vitória do Coimbra, né? A primeira no campeonato, no Independência, contra a equipe do Atlético. 1-0 Coimbra com o técnico novo, Eugênio Souza, que foi vice-campeão ano passado. Está aí para você também o gol do Coimbra, 1-0. Essa vitória tira o Coimbra momentaneamente no campeonato da zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro. Tivemos um outro jogo que a gente não tem os gols aqui para mostrar para você. Infelizmente não conseguimos, mas queremos parabenizar aqui o Pouso Alegre, hein, que goleou ao RT por 3-0 e com esse resultado a equipe do Sul de Minas também colou na turma lá de cima para buscar uma vaga dentro do G4. A coisa deu uma embolada no campeonato, deu uma embolada boa, inclusive, no campeonato. E o Cruzeiro, nesse momento, o Cruzeiro corre sérios riscos de ficar de novo de fora das semifinais. Precisa ter um aproveitamento bem melhor no campeonato para alcançar o G4 da competição. E é sobre o Cruzeiro que a gente vai falar agora e também já pode rodar aí os melhores momentos de Cruzeiro e Tombense, um 0-0 no Mineirão, e o Cruzeiro só não teve um resultado pior e um vexame maior, meu caro Lucas Borges, enquanto já está rodando aí os melhores momentos, porque mais uma vez, e olha que tem cruzeirense que insiste em falar mal dele, hein? Mas mais uma vez o Fábio salvou o time, Lucas. Decisivo, né, Paulinho? Começando pelo Fábio, eu tenho uma opinião de que o Fábio está há tanto tempo em alto nível que a gente nem se surpreende mais, acostuma, acomoda, porque é uma enormidade que o Fábio joga há pelo menos 13, 14 anos. É um jogador muito decisivo e com certeza a situação do Cruzeiro seria ainda pior ano passado, neste ano, se não tivesse o Fábio. Além do pênalti, teve um lance nos últimos minutos também, cara a cara com o Alípio, né? E o Fábio cresce, né, gente? A gente sabe, seja cara a cara, seja numa penalidade, a gente sabe o tanto que o Fábio sobressai. Em relação ao jogo, até corroborando um pouquinho com o André disse, né, na questão da enquete, acho que de forma alguma os jogadores são isentos de responsabilidade. A gente sabe que eu acredito que o time do Cruzeiro tem várias limitações técnicas, mas independentemente disso, não pode se nivelar com equipes do interior do Campeonato Mineiro. Não pode fazer uma campanha ruim do jeito que está fazendo. A minha dúvida é em relação ao planejamento, sobre a montagem do elenco em si, que eu tenho algumas dúvidas, mas vamos dar um voto de confiança para o Felipe Conceição, apesar de não ter mostrado nenhuma evolução nesse início de campeonato. O Cruzeiro tenta, fica a poste de bola, chegou a criar algumas oportunidades de gol, então coisa que eu concordei com ele na coletiva, é uma certa ansiedade na hora de finalizar as jogadas, né? O Cruzeiro muitas vezes toma decisões erradas, se afoba um pouquinho os atacantes. A gente vê pela própria média de gols no campeonato, né? O Cruzeiro tem só 4 gols no Campeonato Mineiro, tem a média, somando todos os jogos da temporada, inclusive o duelo pela Copa do Brasil, o Cruzeiro tem média de menos um gol por jogo. Então isso retrata bem a dificuldade do sistema ofensivo do Cruzeiro e acaba que por mais consolidado que seja o sistema defensivo, com o Fábio, Raul Castro, Manuel, uma hora a coisa estoura lá atrás. Um time que tem um pouco mais de qualidade, como o Tombense, ameaça o Cruzeiro, como aconteceu nos outros jogos também. Então, agora é o Felipe Conceição buscar alternativas, o Cruzeiro tem que reagir urgentemente, e como a gente disse, é impensável o Cruzeiro ficar fora mais uma vez da semifinal do estadual. Ô André, você falou já na enquete que para você, neste momento, até para não ser incoerente, a culpa maior é dos jogadores. Só que a gente está vendo que o esquema também não está dando certo, André. Não está dando certo. Aliás, ele não repetiu o time nenhuma vez até hoje, neste ano. Foram 7 jogos, 7 times diferentes. Mas na hora, talvez, mudar o esquema, não. Esse 4-3-3 aí não está dando certo, né? Talvez, não sei, dar uma povoada maior no meio-campo ali, voltar para um tradicional 4-4-2, porque está na hora também de mostrar que não insiste tão. Ó, tentei, não deu certo, vamos trocar, né? Eu tenho visto o Felipe Conceição, ele fazendo nesse primeiro momento, chegando com o sistema tático dele, né, que é o que é mais utilizado hoje no Brasil, não foge muito do que os outros fazem,
e aí está tentando encontrar peças para que se encaixem nesse sistema. Por exemplo, o Clássico, por exemplo, ao colocar o Alan Ruschel no meio de campo, foi uma alternativa que deu completamente errado, mas foi também mais uma alternativa do Felipe Conceição de tentar encontrar uma forma desse Cruzeiro jogar. Chama atenção, é muito curioso nesse time que mostra que, né, corrobora-se na minha visão, que o grande problema são os jogadores, que você vê ali na criação das jogadas. Ele tem Claudinho e Marcinho brigando pela posição. Aí hoje joga o Marcinho, ele joga mal. Segundo tempo, entra o Claudinho e joga pra caramba. Aí o que ele fala? Não, vou botar o próximo jogo, é Claudinho. Aí chega no jogo seguinte, o Claudinho começa como titular, vai mal. Aí entra no segundo tempo o Marcinho, joga muito. Aí fala, não, vai o Marcinho. E aí fica nesse ciclo que não consegue, um jogador ele não consegue assumir a responsabilidade e falar que eu vou ser o camisa 10 desse time, eu vou resolver, joga em mim que eu resolvo. E jogar bem todos os jogos. Eles não estão conseguindo. Na minha visão, mais a parte psicológica é o que tem derrubado o Cruzeiro. No ano passado, foi a parte psicológica, foi grande responsável pela queda. Tanto que na hora que, quando a gente viu ali no finalzinho da temporada, que o Cruzeiro começou a engrenar com a chegada do Rafael Sobis, os resultados começaram a aparecer. O futebol até que não tanto, mas os resultados começaram a aparecer, porque a parte motivacional mudou. Eu acho que o Cruzeiro tinha que começar neste ano mais cedo o trabalho motivacional, porque a parte emocional é o que tem atrapalhado o Cruzeiro no campeonato estadual, e se isso não mudar, vai ficar mais uma vez fora da semifinal, e aí a pressão aumenta, a parte emocional vai ser mais cobrada ainda para a Série B, que é o grande objetivo. E aí já dá para a gente cravar aqui, se não ficar entre os 4, não vai subir no Campeonato Brasileiro, porque o emocional não vai deixar. Pois é, aí se não dá certo o Marcinho, depois outro dia não dá certo o Claudinho, põe os dois, não é possível que um não vai dar certo um dia, entendeu? É isso que eu tô falando também. Tem hora que o treinador tem que abrir mão de algumas convicções, né? Assim, se eu fosse o treinador, eu colocaria nesse momento o Rafael Sobis para armar. Por mais que ele não esteja jogando bem lá na frente, mas eu colocaria o Rafael Sobis como armador nesse momento, até para tentar mudar um pouco. É um cara que tem uma visão um pouco mais diferenciada, põe jogadores mais rápidos lá na frente e deixava ele mais na armação sem ter que correr tanto. Seria uma aposta minha nesse momento. Tá certo, treinador André Cristino Conceição, viu, do Cruzeiro aí que tá aparecendo. Vamos trazer o seu xará aí, o Felipe Conceição, para falar um pouquinho desse jogo, então, do empate 0-0 com o Tombense, e ele falou que veio evolução aí, vamos ouvir. Houve uma evolução, né, depois desse primeiro período, primeira fase aí de vários jogos em um mês, e depois desse período de treinamento, após esse período de treinamento a gente retorna. E eu gostei na questão da evolução da equipe, questão das movimentações ofensivas, a gente voltou a movimentar bem, a criar chances de um lado, de outro, por dentro, enfim. A questão defensiva também nós conseguimos ser uma equipe agressiva, né? Até o momento que tivemos igualdade no campo, nós mantivemos uma postura muito agressiva e dentro do processo que a gente acredita, me deixa satisfeito e a gente não pode perder esse caminho. Quando você consegue fazer 65 minutos do nível que a gente fez, a tendência, se a gente não sair do caminho e continuar trabalhando forte, é que na próxima partida seja em mais tempo essa performance e a gente consiga, daqui a pouco, que é isso que a gente deseja nessa segunda fase de preparação, sustentar durante os 90 minutos o ritmo que foi no primeiro tempo e no início do segundo tempo, onde a gente criou várias chances, controlou bem a partida. E houve, claro, um desgaste depois natural pelo ritmo que nós implementamos e até pelo volume. Eu não gosto de ser injusto, mas é o seguinte, no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Cruzeiro até voltou um pouco melhor. O primeiro tempo foi ruim, na minha opinião, não sou dono da verdade, mas achei ruim. Depois voltou um pouco melhor, mas depois o Felipe não teve essa. Não teve essa também, ele falou que o time com um a menos criou também algumas oportunidades. Não teve essa. Teve o Fábio aparecendo. Foi isso que teve no jogo. É só pegar aí e olhar aí os melhores momentos que a gente já passou para você, que foi isso que aconteceu, Felipe. Então você me desculpa, mas eu não vi realmente essa melhora aí e tal do time do Cruzeiro, essa questão toda. E, na minha opinião, ficou devendo. O time do Cruzeiro ficou devendo. É preocupante. Vai ter um Boa agora pela frente, né, gente? Um Boa pela frente que está caindo pelas tabelas. Caindo pelas tabelas. Então, o Cruzeiro tem obrigação,
Aí tem mesmo, de vencer o Boa para tentar se manter vivo na briga por uma das 4 vagas. Um empate em Varginha é derrota. Pode considerar derrota o empate com Boa em Varginha. Tá certo, pessoal? Até porque o próprio Uberlândia, que tá mal também, caindo pelas tabelas, antes, né, foi lá e ganhou do Boa. Antes de ter a parada, foi lá e ganhou do Boa. Então, até o Uberlândia ganhou. Cruzeiro, né? Até vocês reclamam o Cruzeiro aí. Os caras estão emocionalmente abalados e você vai botar mais pressão em cima deles. Aí, ó. Mas tem obrigação, ué. Mas tem obrigação de ganhar do Boa. Tem não, Lucas. Tem obrigação, ué. O Boa é um time muito fraco. E o Cruzeiro também, inclusive, a primeira rodada empatou com o Uberlândia, que está na zona de rebaixamento. Então, tem que botar as barbas de molho mesmo, refletir o que está dando certo e o que está dando errado, porque independentemente do futebol, do volume de jogo, de evolução ou não, que eu realmente também não vejo, mas o Cruzeiro tem que vencer as partidas, Paulinho, independentemente de como. Maravilha. Então tem Cruzeiro e Boa aí no final de semana, 11 da manhã, hein? Domingo, a rodada toda no domingo, 11 da manhã, este Cruzeiro e Boa. Você pode acompanhar, se quiser, lá na transmissão sempre da galera da Rádio Inconfidência AM 880, a qual faço parte. Estarei no jogo depois das 4 da tarde, o clássico América e Atlético. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse clássico, porque primeiro a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.